A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, como vocês estão? Eu estou, amadas, radiante pelo que o Senhor tem feito e tem operado entre nós. E como foi, algumas ouviram ali no áudio, né? Eu mandei na madrugada uma oração poderosa ali na madrugada. Irmãs, eu creio mais uma vez que esse foi um tiro no pé de Satanás. Seja qual for e quem foi, né, as pessoas pelo quais ele usou ali para fazer aquela obra contra as nossas vidas, do qual eu sei, eu senti que foi feito sim, não só eu, mas todas as irmãs ali, né? Tem gente que não está entendendo nada do que eu estou falando aqui, né? Mas eu vou colocar ali no grupo depois por escrito. Uma de nossas irmãs teve um sonho e com uma obra de bruxaria contra as nossas vidas, né? E todas nós ali sentimos, né, algo, uma retaliação muito forte. Realmente eu senti uma opressão muito forte, o coração assim, irmãs, uma pontada. Eu não sabia se a dor era física, se era emocional, mas com certeza sabia que era espiritual. Então, foi revelado esse sonho, mas o Senhor já nos deu vitória, como foi falado ali no sonho também. E esse é o tiro no pé, irmãs. Eu sei que a aula hoje não é sobre batalha espiritual, eu estou ansiosa para entrar nesse assunto, mas esse é o tiro no pé. Todas as vezes que o inimigo se levantar e atacar as nossas vidas é porque ele sabe que tem algo grande chegando nas nossas vidas. E hoje nós vamos ver o que há de tão grande, qual era o porquê desse ataque. Porque o inimigo queria o quê? Tirar as nossas autoridades, tirar a autoridade dessa pessoa que vos fala aqui, para que eu não tivesse autoridade para pregar, para ensinar o que eu vou ensinar aqui para vocês, para que eu não tivesse autoridade até mesmo para expulsá-lo e repreendê-lo. Então, ele vai sempre trabalhar nesse formato aí, viu, irmãs? Os ataques deles vai ser sempre ali de uma forma que coaja, que nos oprima, que nos amedronte, né? Então, amadas, a gente vai aprender isso nas próximas aulas, eu creio, porque pelo tema de hoje aqui já dá para entender que a gente vai para essa temática aí nas próximas, e você vai entender a importância disso, minha amada. Nós estamos aí no ano de eleição, nós sabemos que são grandes, inúmeros os trabalhos que são feitos para que a oposição, né, fique ali no poder, oprimindo o povo de Deus. Então, amadas, é tempo de revestimento, é tempo de buscar o batismo com o Espírito Santo, para quem não é batizado com o Espírito Santo, é tempo de buscar renovo, e nós vamos ver tudo isso aqui nessa aula, se Deus permitir, né, para a glória dele. Então, vamos fazer nossa oração inicial e deixar o Espírito Santo conduzir todo o conteúdo desse vídeo, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, o Senhor que conhece e sonda cada coração neste momento, o Senhor que é atemporal, assim como esse vídeo, Senhor, pois ele está sendo gravado agora, mas vai ser assistido em vários momentos do dia, em várias datas diferentes. O Senhor conhece o coração das pessoas, das mulheres, de cada um que vai assistir, Senhor, este conteúdo. E eu peço pela tua misericórdia e graça, Senhor, que essas vidas, Pai Santo e maravilhoso, não permaneçam as mesmas após esse estudo, Senhor, pois eu sei quão grande foi o levante, Senhor, para que esse estudo não acontecesse, Senhor. Opressão da minha alma, Senhor, querendo que eu fizesse desistir, Senhor, de até mesmo, Senhor, deste grupo, deste projeto, Pai Santo e maravilhoso, mas caiu por terra, Senhor, toda a artimanha do maligno caiu por terra, e o Senhor nos trouxe mais revelação da sua parte, uma revelação grandiosa que eu sei que vai servir não só para a minha vida, mas também para a vida das tuas filhas. Peço-te, Senhor, perdão pelas minhas falhas neste momento, qualquer maledicência que tenha saído da minha boca, dos meus
pensamentos, Pai Santo e maravilhoso, que o Senhor, Pai, neste momento purifique este canal, Senhor, esse instrumento, para que eu seja uma flecha afiada em tuas mãos. É que eu te peço, tira todos os impedimentos das tuas filhas chegar a este estudo e tira todos os impedimentos desse vídeo ser gravado, todo ruído, toda distração, Senhor, todo esquecimento daquilo que o Senhor tem me revelado, Pai. Que eu possa passar tudo para as tuas filhas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, minhas amadas. Então, vamos começar. Mas foi até difícil escolher o tema, né? Porque por conta dessa questão aí, né? Desse levante aí, tem tantas outras coisas a agregar aqui, né, que o Senhor me deu nessa madrugada, que eu coloquei aqui, né, na minha anotação lá, levanta e resplandece, porque vocês vão entender esse mistério, né? Mas o tema aqui seria: seja revestida pelo Espírito Santo, né? Começando por esse tema de ser revestido pelo Espírito Santo, eu quero escolher aqui como a leitura, tema também, João 14:15. E minhas amadas, vocês vão entender como tudo está muito ligado, tá? Ali na oração da madrugada eu falei, né, que o Senhor, Ele me trouxe a lembrança, a época em que eu li a palavra de Deus e o testemunho que eu ouvi ali de um bruxo, né, que falava justamente que eles não podem, eles não conseguem fazer trabalhos de bruxaria para quem obedece a palavra de Deus, para quem lê e pratica a palavra de Deus. Irmãos, isso é tremendo. E aí eu lembrei lá, né, a vocês, quer dizer, o Senhor me lembrou, né, de duas palavras proféticas que eu recebi ali, de pessoas diferentes, locais diferentes, mas usando a mesma palavra. Foi quando o Senhor me deu um amor tão grande, mas tão grande pela leitura da palavra, que eu li ela assim, irmãs, eu tinha uma sede, mas era uma sede, uma fome, que eu só parava de ler mesmo quando eu tinha que dar comida para o meu filho. Graças a Deus minha casa era bem miudinha, eu limpava rapidinho, eu lavava a roupa, colocando a Bíblia assim num lugar lá e ficava lendo. E aí, quando eu já estava tremendo de fome, assim, aí eu ia comer alguma coisa. Mas eu li em 3 meses, irmãs, fazendo anotações, viu? E isso não estou falando para minha glória, não. É porque me deu uma sede de conhecer a palavra de Deus. Eu precisava saber aonde eu estava errando, aonde eu estava acertando. Eu queria obedecer, eu queria saber mais da palavra do Senhor. E aí foi quando Deus usou 2 pessoas diferentes para falar: olha, o diabo não para na sua frente. Só que elas não me explicaram, né, o que era isso. E depois, muito tempo depois, e agora, né, eu venho entender essa realidade, irmãs. Como é precioso você ter a palavra de Deus como ali o seu alimento, sabe? O seu alimento, a sua água, a sua fonte. E, né, a gente vai falar aqui então de batismo com o Espírito Santo. Já pegar as palavras-chave aqui, não vai ser nem palavras-chave hoje, irmãos. O negócio está tão inspirado aqui que vai ser frases-chave, tá? Batismo com o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo e a armadura de Deus, que vai ter a ver aí com revestimento, tá? Essa palavra que eu vou ler aqui, ela é muito especial, pois foi quando o Senhor, Ele me deu uma mensagem a ser pregada ali no Parque Santana, né, em Botujuru, num culto de jovens, e eu queria muito, o Senhor me deu o desejo de ministrar o batismo com o Espírito Santo. E o Senhor me deu essa passagem, eu preguei ela, e ali 2 adolescentes, para a glória de Deus, foram batizadas com o Espírito Santo, através do entendimento dessa mensagem. Por isso que ela vai ser aqui o nosso versículo tema, entre tantos outros. Hoje, esse vídeo, irmãos, está recheado, eu tô assim, repleta da glória de Deus. Eu tô muito maravilhada porque eu venci aquele mal que estava querendo me parar. E agora quem vai ter que parar é Ele, em nome de Jesus. Então, João 14:15, entenda isso, minhas amadas, entenda isso. Olha só, você que busca o batismo com o Espírito Santo, tá? Jesus falava: se me amardes,
guardareis os meus mandamentos. E eu, é o próprio Jesus que está falando, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Mas quando você ama a Jesus e guarda os seus mandamentos, que está inserido ali na sua palavra, Ele mesmo roga ao Pai para que envie outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, irmãs, através dessa passagem, né, como eu falei, eu preguei ali, e aquelas jovens entenderam que elas precisavam amar a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus, né? E isso é muito interessante, porque já vou entrar aqui numa experiência pessoal, que não é nem minha, é do meu filho Lucas. Inclusive ontem, né, lá no aniversário lá do Dia com Deus, também recebeu uma promessa ali, uma profecia de que vai pregar e as pessoas, os jovens, vão receber o batismo com o Espírito Santo, e eu fiquei radiante, né? Então, o Lucas, né, na adolescência dele, ele devia ter uns 12 anos, 11 ou 12, eu sempre ficava ali insistindo para ele ler a palavra. Vai ler a palavra, vai ler a palavra, vai ler a palavra. E eu percebia que ele fazia isso porque eu estava ali forçando, insistindo. Aí eu tirei uma palavra, né? Falei, Senhor, não estou gostando disso, de eu ficar forçando meu filho, né? Eu queria tanto que ele amasse a tua palavra, né? E aí tirei uma palavra ali para o meu filho, né? E o Senhor me deu a instrução de que eu deveria orar por ele para que ele amasse a palavra de Deus, né? E não que ele ficasse esperando ali, eu ficasse insistindo, insistindo. E foi isso que eu fiz, irmãs. Descansei no Senhor, parei de mandar o Lucas ler a Bíblia e fiquei pedindo, falei, Senhor, que meu filho ame a tua palavra, que meu filho ame a tua palavra, que ele busque a tua palavra sem eu precisar ficar insistindo. E aí, irmãs, eu comecei a ver ele, primeiro, a buscar pelo batismo com o Espírito Santo, e a segundo, ele começou lá no terreno que a gente morava, tinha um carro velho lá, eu ficava lá parado, ele ia lá para esse carro, pegava a Bíblia e ficava lendo. Todos os dias, sem eu precisar falar nada, irmãs. E foi coisas, eu acho que de 5 ou 15 dias, que eu me atrapalho um pouco assim com datas e números, mas coisas cerca de 15 dias, irmãs, quando o Lucas estava nesse processo dele mesmo ficar indo lá no carro ler a palavra, que num culto lá na igreja, né, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, né, e isso só veio confirmar para mim de que o amor à palavra, o amor, aquele desejo ardente de obedecer a palavra, de conhecer e obedecer a palavra, é um fator primordial, irmãs, para quem quer receber o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Agora nós vamos entrar em Atos, tá? A gente vai ver, irmãs, né? Tem muita leitura aqui hoje para falar com vocês. A gente vai ver hoje, por exemplo, que a igreja de hoje quase que não se fala mais de batismo com o Espírito Santo. E a igreja de hoje, ela está como se fosse fracassando, irmãs. Ela está declinando, né, nos seus valores morais, tantas coisas. E justamente agora que a impiedade está aumentando, a iniquidade está aumentando tanto, era para a igreja estar justamente buscando mais. E você não ouve mais pregação de batismo com o Espírito Santo, por exemplo. E aí a gente vai ver lá na igreja primitiva, né, como eles começaram e como foi importante, como foi assim de fundamental importância
eles serem batizados com o Espírito Santo, eles serem revestidos do Espírito Santo, eles estarem ali cheios do Espírito Santo, irmãs. Então a gente já conhece Atos 2, né? Que Jesus fala ali, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder do Espírito Santo, porque isso é um critério muito importante para quem é discípulo do Senhor e quer fazer mais discípulos. Por quê? Porque esse poder que vem do Espírito Santo, né? Ele nos capacita, e a gente vai ver que eles estavam ali em plena perseguição, né? Então, assim, o Espírito Santo veio sobre eles porque eles estavam reunidos ali, orando mutuamente por um propósito, o único propósito. O Espírito Santo veio, né? Daquela forma maravilhosa, manifestou outras línguas estranhas e outras pessoas começaram a se interessar, né? Aí vem as questões aí de que achavam que eles estavam embriagados, porque tem sim, né, quando nós estamos cheios do Espírito Santo ali, muitas das vezes a gente dança no Espírito, a gente faz umas coisas assim, uns mistérios gloriosos, né, que as pessoas de fora às vezes vão pensar, nossa, mas esse povo tá meio doido, meio embriagado, né? Então, assim, isso aqui é para justificar, né? É claro que tem situações por aí que são injustificáveis mesmo, que você sabe, você vê que só serve o quê? Para confundir as pessoas, para escandalizar mesmo, né? Essa questão de batismo com o Espírito Santo, de poder do Espírito Santo. Então o inimigo vai fazer o quê? Vai tentar escandalizar, vai tentar fazer um movimento ali para confundir as pessoas, para que elas não busquem por aquilo. Mas é maravilhoso e é muito lindo quando a gente vê, né, alguém ali, né, num mistério glorioso ali, que aquilo ali também não é em vão, é uma adoração a Deus, né? Mas enfim, trazendo aqui para a igreja primitiva, né, eu acho muito interessante, irmãs. Tá, os discípulos estavam ali e receberam, certo? Agora, um outro critério para aquelas outras pessoas que iriam se converter, e a gente vê como elas recebiam o Espírito Santo quase que imediatamente. Então eu quero ler aqui com vocês agora Atos 2, versículo 36, que diz o seguinte. Isso aqui é depois que Pedro começa a dar aquele sermão mesmo, né? Aquela pregação bem cheia de autoridade, tá? E aí, e esse Pedro é aquele mesmo que falou assim para Jesus, para quem iremos nós, Senhor? Quando a multidão, irmãs, essa multidão aqui agora, que está aceitando a Jesus agora, era aquela lá que começou a abandonar Jesus quando Jesus começou, o discurso de Jesus ficou mais duro, sabe? Eles abandonaram Jesus, crucificaram Jesus, mas os discípulos ali mesmo, né, que amavam, que tiveram suas vidas transformadas por Jesus, falaram, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna, né, como eu falei lá no grupo, na oração. E aí agora está aqui, essas pessoas, essa multidão, vendo aquilo tudo, aí Pedro toma a voz, né, levanta ali e começa a pregar. E no finalzinho da pregação dele, olha só isso, olha o confronto aqui. Por isso que hoje em dia é muita gente, a gente tá, somos pessoas, como dizem, Nutella, né, cheio de mimimi. Ai, que eu não posso ir para a igreja, e se a igreja falar, não pode ter visto, não pode não sei o quê, não pode isso, aquilo, você já fica todo ofendido, irmãs. Olha isso aqui, Pedro falou a real. Atos 2,36. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, já está falando ali, já está dando no meio. Deus fez Senhor e Cristo. Aí olha isso, irmã, que coisa linda. As palavras partiram o coração dos que ouviam. E eles perguntavam a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Olha, irmãos, que coisa linda. É quando alguém recebe uma palavra de confronto e aceita. E fala assim, não, realmente nós fizemos isso, nós o crucificamos. E aí Pedro respondeu, vocês devem se arrepender e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de pecados. Esse aqui é o batismo nas águas, tá? E então receberão a dádiva do Espírito Santo. Aqui ele está falando do batismo com o Espírito Santo. E aí ele fala, essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe. Isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Porque aqui ele está falando da promessa de Joel, né?
justamente sobre o batismo do Espírito Santo que viria nos últimos dias e o avivamento de agora, né, que vai vir em nome de Jesus, está chegando aí, porque nossa igreja vai levantar e vai resplandecer e vai ser maravilhoso o mover de Deus. Por quê, irmãs? Porque eu sei que Deus, através desse simples estudo, começando pode ser com nós mesmos aqui, vai levantar mulheres que amam a palavra de Deus, não importa se forem confrontos ou não, não importa se for palavra dura, elas amam a palavra de Deus e o desejo de obedecer a palavra de Deus é que vai trazer esse batismo com o Espírito Santo, porque, irmãs, tem coisas que é só o Espírito Santo para nos capacitar, é só o Espírito Santo. Esses dias, né, que eu abri o grupo lá, e as irmãs dando testemunho de como foi maravilhoso aquele grupo e não sei o que, irmã Nathalie para cá, irmã Nathalie para lá, né? Quem não sabe pronunciar meu nome é Nathalie, mas pode me chamar de Nathalie, Nath, tá bom? E aí eu vendo meu nome lá, né, para toda parte, eu fiquei ver aquele temor, irmãs, porque só eu sei. E se não fosse o Espírito Santo, irmãs, eu ia causar só decepção. Vocês iam ficar sabendo só as piores coisas de mim. Eu sou briguenta, era, né? Briguenta e destruía tudo, e era falsa e falava mal. É, irmãs, é o Espírito Santo em nós que nos transforma de uma forma assim maravilhosa. Nós vamos ver isso mais para frente na parte de não entristeçais o Espírito Santo. Deixa eu ver aqui onde que eu parei, porque eu fiz anotações, mas eu acho que eu não vou ler nada hoje. Então eu coloquei aqui experiência pessoal, eu já falei do meu Lucas, né? E aí eu coloquei aqui, igreja primitiva de Atos era cheia do Espírito Santo, porque amava a palavra, palavras de confronto e fé no Filho de Deus, a quem eles tinham crucificado. Aqueles discípulos que não adoraram, ou melhor, aqueles discípulos que não abandonaram Jesus no seu discurso mais duro e que viram centenas de pessoas o abandonando, agora, pelo poder do Espírito Santo de Deus, estão ganhando. Aqui em Atos você vai ver, leia, irmãs, livro de Atos, já que a gente está falando aqui de leitura da Bíblia, é maravilhoso para você começar a ler. E aí eles começaram a ganhar 3.000 almas, 5.000 almas, gentis, né, os gentis, né, que somos nós, gerações inteiras para Cristo, irmãs, a partir do quê? A partir da descida do Espírito Santo que os capacitou. E a gente viu aqui, era o desejo deles de, olha só, eles falavam aqui, ó, as palavras partiram o coração dos que ouviu e perguntaram, o que devemos fazer? Então, irmãs, quando nós recebemos a palavra e temos o desejo de obedecer, o próprio Jesus, como está escrito lá em cima, que a gente acabou de ler, ele vai rogar ao Pai que envie o Consolador. Por quê? Porque o Consolador, o Espírito Santo, é que nos ajuda a obedecer a palavra. Isso aqui está escrito, por exemplo, lá em Romanos 8, né, que vai falar assim, que o Espírito Santo é o que nos ajuda até mesmo a obedecer, a viver as leis de Deus, do qual sem ele nós não somos capazes. Né? Então, assim, é muita coisa boa, irmãs. O Espírito Santo de Deus em nós, é Ele quem nos capacita a ganhar almas, a fazer discípulos. Então, irmãs, a gente vê que o que falta para a igreja de hoje é esse amor, esse apego à obediência da palavra daqueles dias, né? Para que o Filho de Deus, o Pai, né, através do Espírito Santo, venha fazer morada em nós. E aí sim, todo o poder das trevas vão sendo dissipados, pois foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer, destruir, aniquilar as obras do diabo, para edificar uma igreja firmada na rocha, que é a palavra. E as portas do inferno, antes estabelecidas, né, pelo inferno, agora que a igreja começa a se levantar, reedificada, não prevalece contra ela. Essa é a igreja, irmãs, né, que levanta e resplandece, né? Essa igreja que a gente vê aqui, ó, em Atos, né, levantando e resplandece, ela foi profetizada aqui, deixa eu ver se eu acho a leitura aqui, em Isaías 61, que inclusive, né, foi ali a finalização ali da interpretação do sonho, né? Depois, como eu falei, eu vou colocar lá no grupo lá o sonho que ela teve e a interpretação, vou só tirar o nome das irmãs para não expor,
E no finalzinho o Senhor falava assim para mim: filha, após esse tempo aí de provação aí, né, vocês, as mulheres e a igreja, ela vai ser levantada, ela vai se levantar, ela vai se resplandecer como luz, né? Então está escrito aqui, Isaías 61, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriam a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis aos resplendor que te nasceu. Quando você continua lendo, você vê que tem tudo a ver aqui com essa igreja que se levantou aqui em Atos, né, no livro de Atos, porque as pessoas começaram a fluir e a entrar e a fazer parte dessa igreja, irmãs. Isso é coisa linda e é obra do Espírito Santo, viu? É obra do Espírito Santo. Então eu já dei aqui o exemplo do batismo com o Espírito Santo do meu Lucas, né? O meu Nicolas também, irmãs, foi muito interessante, né? Ele tinha um congresso dos adolescentes para ir, e ele já tinha ido nos 2 dias, ele queria ir no terceiro. E eu estava meio assim, eu não estava querendo ir, olha só, eu estava sendo um impedimento, mas ele estava com aquele desejo de ir, irmãs, ele estava com o desejo de ir. E foi muito lindo, irmãs, que ele insistiu, eu falei, tá bom, vai, né? Porque para mim ele já tinha ido nos 2, já estava bom, eu realmente não achei que ele estava com aquela busca e aquele desejo, achei que ele estava querendo ir só por ir, né? Para passear, para sair de casa, para não lavar louça. E graças a Deus, irmãs, ele foi naquele desejo ardente. O congresso foi um congresso poderoso. E aí eu vi lá, né, as irmãs que estavam lá também me mandaram, né, o meu Nicolas sendo batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque ele demonstrou um desejo tão profundo de estar ali na presença de Deus, né, que ele ficou até insistindo comigo mesmo, né, para poder estar indo ali. E o Senhor viu esse desejo. Então, irmãs, outra coisa que é fundamental é realmente o desejo, né? O Espírito Santo, ele é educado, ele é amoroso e ele vai vir sobre nós, né, com poder para quem manifesta esse desejo, tá bom? Vamos entrar aqui, né? Eu já falei o meu batismo com o Espírito Santo lá nos primeiros estudos, né? E foi quando o Senhor, eu também era uma adolescente de 15 anos, mas toda arrebentada, ferida, magoada, cheio de rancor, que eu queria matar todo mundo, né? E aí, quando, irmãs, eu liberei perdão ali, né? Liberei meu coração mesmo, falei, Senhor, eu perdoo todo mundo, não quero mais matar ninguém, só tira essa coisa ruim do meu coração, essa angústia, essa amargura. E naquela semana, num culto de doutrina, isso aí que é muito interessante, né, irmãs? A gente acha que tem que ser um congresso, que tem que ser uma festa, uma festividade, não. No culto de doutrina do pastor Acioli, eu lembro que ele estava falando umas coisas tão profundas e manifestou em mim esse desejo de eu falava, meu Deus, eu quero isso para mim, eu preciso, eu quero obedecer isso, eu quero. Porque, irmã, você já percebeu que às vezes a gente tem uma dificuldade, a gente ouve uma pregação e a gente fala, não, eu vou fazer o que ela está falando. Daqui a pouco ou a gente esquece ou daqui a pouco a gente vê não fazendo nada daquilo, né? A gente ou se vê assim, eu não tenho condição de falar, de fazer o que esse pastor está falando. E aí no meu coração, né, eu manifestei aquele desejo, falei, meu Deus, como eu quero viver isso, né? Aquilo que o pastor estava ministrando ali no culto de doutrina. E daqui a pouco veio, estava lá atrás, assim, de repente comecei a falar em línguas estranhas, né? Tem um mistério aí que é difícil de explicar, né? Que eu já era batizada com fogo, né? Quando criança, né? Foi algo que o Espírito Santo precisou operar em mim ali, porque eu era muito rebelde na escola. Quando veio aquele batismo na minha vida, né? Na minha infância eu mudei de água por vinho, irmãos. Em vez de ser briguenta e ir para a diretoria toda semana, eu comecei a ganhar almas na escola. É coisa linda que o Espírito Santo faz com nós. Mas eu ainda não tinha essa manifestação das línguas estranhas, né? E naquele culto, tendo aquele desejo ardente de obedecer aquilo que o pastor estava falando, né? E é engraçado que eu nem estava pedindo, não estava pedindo o batismo com o Espírito Santo, porque como eu já tinha aquela experiência antes, então para mim eu já era, né? E ali veio sobre mim, ali eu comecei a orar em línguas ali, e falar em línguas, e mistério, coisa linda ali, né?
Não sei se as pessoas entenderam que eu fui batizada com o Espírito Santo, porque não teve apelo, não teve nada, irmãs. Eu só comecei ali e nunca mais parei para a glória de Deus. Deixa eu ver aqui onde nós estamos. Então aqui eu coloquei, né, os exemplos de como o amor à palavra de Deus, o desejo ardente, né, de buscar a sua presença e aquele desejo de conseguir cumprir a palavra de Deus que a gente ouve, né, foi isso que selou eu e aqui meus filhos, né, ainda falta o Israelzinho de 7 anos, né, com o poder do Espírito Santo, tá, irmãs? Agora, já vou entrar aqui como igreja, e no assunto de não entristeçais o Espírito Santo, por quê? Porque nós vamos entrar em Efésios, tá? Efésios 4:30. O livro de Efésios, irmãs, eu amo Efésios. Precisei pausar aqui porque eu tô com muito calor, irmãs, tô pegando fogo para a glória de Deus. Então eu amo a carta aos Efésios, né? Na verdade, qualquer carta, quando alguém fala assim, você prega em tal, que é uma carta de Paulo, eu faço questão de ler e reler, eu leio a carta todinha, irmãs, às vezes até 4 vezes na semana eu leio, e isso é maravilhoso, né? E agora, hoje eu entendo que é mais maravilhoso ainda. Então, em Efésios 4:30, vocês já vão entender, vai falar o seguinte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se, olha só, livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas, da calúnia, de todo tipo de maldade, maledicência. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão um dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Irmãs, isso é tão interessante. Por quê? Porque a carta aos Efésios, né, já é uma carta muito espiritual. E ali Paulo ele vai revelar o quê? Qual era a obra, né, que Jesus realmente veio fazer? Que mistério era esse, né? Então ele vai falar sobre o mistério revelado de Jesus, que era o quê? Justamente a igreja, né? Ou seja, quando Satanás foi lá e achou que tinha vencido, que matou Jesus na cruz, ele deu um tiro bem grandão no pé, porque ali na cruz do Calvário estava nascendo a igreja, né? E nós somos, né, essa igreja. Então Paulo ele vai falar sobre esse mistério da igreja, né? E aí ele vai falar aqui, né, dando como corpo, a igreja como corpo, como nós devemos viver uns com os outros, como nós devemos nos portar em nosso lar, no nosso serviço, né, com os nossos, se nós somos empregados ou se nós somos patrões, como filhos ou como pais ou como esposa. Então tudo você vai ver aqui e vai falar do crescimento espiritual de cada um e de como esse crescimento espiritual de cada um faz com que o corpo também cresça, né? Então, da unidade do corpo. É muito lindo, irmãs. Leiam Efésios, que é muito lindo. E aí, o interessante aqui, né? Para ele chegar aqui, não entristeça o Espírito Santo de Deus, né? Ele vai falar justamente aqui para a gente viver como filhos da luz, né? Que nós somos. E aí ele começa a falar do quê? Que a gente não pode, irmãs, quem realmente recebe ali o Espírito Santo de Deus, como ele vai falar aqui, né? Recebe não só o Espírito Santo de Deus, mas a gente tem aqui que entender que existe o receber o Espírito Santo de Deus quando você aceita Jesus como o suficiente Salvador. Então você recebe aquele batizado no arrependimento, ali você morre, né? Figuramente, né? Você morre para o mundo e nasce para Jesus, ali você recebe a pessoa do Espírito Santo de Deus, tá? E aí tem o batismo com o Espírito Santo de Deus também, que é como se fosse uma imersão, só que agora no poder, ou seja, na capacitação do Espírito Santo de Deus. Então, tudo aqui que ele capacita para a gente receber os dons, para a gente ser pastor, profeta, né? Tá tudo aqui, irmãs. Se eu começar a falar agora aqui, vai ficar muito, muito grande o vídeo, né? Vamos deixar para os vídeos, para os estudos teóricos, isso daqui. Mas então, assim, o batismo com o Espírito Santo, ele nos capacita com poder.
tá? Tanto que a gente vai ver ali já sobre quando ele vai falar das armaduras, né? Antes ele vai falar o quê? Que a nossa luta não é contra carne e sangue, justamente porque nessa parte de entristecer o Espírito Santo, se tem uma coisa que entristece o Espírito Santo, é o quê? É a desunião, é a falta de paz, é a gritaria, é calúnia, é raiva, é ira, né? Inclusive, tem uma parte aqui que fala assim, não pequei ao permitir que a ira os controle, porque minha tradução é diferente. Porque assim você dá lugar ao diabo. Ou seja, né, tem outra tradução aí, né? Efésios 4, 25, 26. Depois você lê na sua tradução que fala que quando nós iramos, nós damos lugar ao diabo. Mas espera aí, a gente não tem o Espírito Santo? Então você acha que você não vai entristecer o Espírito Santo? Você está tirando ele da jogada e você está dando lugar ao diabo para agir em você? Né? Eu contei no vídeo anterior de como eu entristeci o Espírito Santo justamente em um momento de ira. Eu e meu esposo, né? Por quê? Porque foi isso que aconteceu. Eu tirei o Espírito Santo da jogada, eu dei lugar ao diabo agir num lugar, numa casa que já estava limpa, já estava capacitada pelo Espírito Santo. Então, irmãs, isso é muito sério. O Espírito Santo, ele nos capacita, sim, para a gente lidar com esse tipo de coisa, né? Então, divisão, todas essas obras da carne, irmãs. Mais para frente a gente vai ver que isso daí produz até como se fosse assim, uma obra de feitiçaria mesmo, viu? Nós. Por quê? Porque nós damos lugar ao diabo para agir, para usar as nossas vidas contra uma outra pessoa, tá bom? Então, irmãs, a gente vai ver isso, tá? Como um corpo de Cristo, a gente tem que viver em unidade, a gente tem que viver em amor, a gente tem que ser pacificadores, a gente não pode ficar gritando, caluniando, usando palavras ásperas, não pode haver amargura, tá entendendo? Então leia o livro de Efésios, irmãs, que vocês vão entender quando chegar aqui como é que vocês não entristecem o Espírito Santo de Deus, é só seguir a palavra, é esse amor e essa busca. Se você falar assim, não, eu quero ler, eu quero entender, se você não tiver o batismo com o Espírito Santo, você já pode até receber aí, nessa busca, porque o Espírito Santo, ele vê o nosso esforço, tá entendendo? Então eu coloquei aqui, esse mesmo Espírito Santo que habita em nós individualmente, nos reveste como corpo de Cristo, né? Então a carta aos Efésios, que fala sobre o mistério revelado por Cristo, que é a igreja, nos dá a ênfase de como devemos ser participantes desse corpo em unidade, perseverança e obediência. Então, assim, ele vai falar aqui que todo comportamento contrário a essa unidade, né, a essa união no corpo, isso entristece o Espírito Santo. E é o que mais nós temos vendo por aí, né, irmãos? E também enfraquece o corpo de Cristo, né? Fica ali uma igreja fragmentada, né? Enfraquecida, um corpo, né? Adoecido. E aí nos traz a importância de entendermos. Agora nós vamos lá para a parte do revestimento. Nos traz a importância de entendermos que a nossa luta não é um contra os outros, mas contra as potestades espirituais da maldade, principados, né? Então, irmãs, a gente vai entender hoje que muitas das vezes o diabo ele não está precisando fazer muita coisa, não. É só ele colocar uns contra os outros ali que o reino dividido já se destrói por si mesmo. Então a gente tem que vigiar muito nisso. Por quê? Porque a gente tem que entender que a nossa luta não é contra o nosso corpo. Imagina eu ficar esmurrando o meu corpo, eu ficar prendendo meu dedinho, prensando pegar martelo e batendo em mim mesmo. Eu estou destruindo a mim mesmo, irmãs. Então, Paulo vai dar essa referência, né? De que a nossa luta não deve ser uns contra os outros. Aí ele vai falar aqui, né? Efésios 6:10, muito conhecido. Nessa minha tradução vai falar o seguinte, né? No demais, irmãos meus. Esse no demais já quer dizer que ele já falou tudo que tinha que falar. E agora ele está finalizando. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí agora ele vai falar da armadura, e aí a gente vai ver que tem tudo a ver com a palavra de Deus, que a gente começou falando lá da palavra de Deus, do amor à palavra. Agora a gente vai ver que a armadura dessa que aquele bruxo lá, né? Não sei se eu já falei nesse vídeo, mas eu falei na oração lá no grupo, disse que não podia tocar naquela mulher, por quê? Porque ela obedecia à palavra de Deus, irmãs. Isso é uma armadura para as nossas vidas. Então, no versículo 13 fala o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Aí ele começa a falar aqui, dá uns segredinhos aqui. Mas eu já ouvi pregadores falando que você tem que vestir tal coisa, que você tem que imaginar que está vestindo. Não, irmãos, tem nada a ver com imaginar ou com símbolo de que está vestindo nada, não, irmãs. Isso aqui olha só, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Qual é a verdade? A palavra de Deus. Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele estava falando da palavra de Deus. Vestida a couraça da justiça. O que é justiça, irmãs? Na palavra, justiça é justamente o quê? É o cumprimento da palavra. Calçado os pés na pregação do evangelho da paz. Você vai evangelizar a paz com o quê, irmã? Se não é com a palavra. Tomando sobretudo o escudo da fé, com as quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãs, a fé vem por ouvir a palavra. Tá entendendo? Então tem tudo a ver. Essa armadura fala da palavra do começo ao fim. Ó, tomando sobretudo o escudo da fé, que a fé só vem por ouvir a palavra, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, irmãs, a palavra é o nosso escudo, a palavra é o nosso broquel, a palavra é a nossa armadura, a palavra é a nossa arma, a palavra é o próprio Cristo. Isso que é maravilhoso, irmãs. Esse foi um mistério tão glorioso que o Senhor me deu nessa madrugada, porque quando nós lemos, nos alimentamos da palavra, irmãs, nós estamos colocando cada vez mais a pessoa de Cristo em nós. Nós estamos sendo formados à imagem de Cristo. Cristo está sendo formado em nós. A luz de Cristo está dissipando todas as trevas. E aí eu te pergunto, quem é o inimigo que vai conseguir combater um cristão que está cheio da palavra, que está cheio de Cristo, que está cheio do Espírito Santo? Porque se você ama a palavra, se você deseja ardentemente cumprir os princípios da palavra, ele vai te encher, sim. Ele vai preencher, ele vai te revestir, ele vai te cobrir, ele vai ser seu tudo, minhas amadas. E aqui eu coloquei, e que para isso devemos, como igreja, estarmos revestidos pelas armaduras de Deus. Por que é importante isso aqui, irmãs? Porque a carta de Efésios está falando do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, tá? Ou seja, não adianta você querer ter a armadura de Cristo. Ah, mas eu leio a palavra, mas eu não congrego em congregação nenhuma, não participo da igreja, sou um desigrejado, eu fico em casa mesmo. Irmãs, a armadura, ela vem sobre o corpo. E este corpo que Paulo está falando aqui é a igreja de Cristo. Então, se você é um desgarrado, que você está caminhando aí, errante por aí, você não está debaixo dessa proteção. Porque essa armadura, ela só é completa verdadeiramente se ela estiver ligada no corpo, tá bom? E em resumo, é a prática constante em todas as esferas de nossa vida da palavra de Deus.
Não há revestimento sem a palavra de Deus. E não há revestimento sem estar inserido no corpo de Deus. Isso é engano do inimigo se você acha que você pode estar revestido aí de alguma coisa aí, mas não é da armadura de Deus. Se você não está inserido no corpo de Cristo, se você não toma ali a Santa Ceia, se você não faz parte ali de alguma congregação, né, que está ali, né, fazendo parte do corpo de Cristo, não tem como, irmãs, não tem como você, imagina minha mão, eu posso até colocar uma luva na minha mão e dizer que é uma armadura, né, que é uma proteção, mas aí eu decepo ela, deixo ela ali. Não faz sentido, irmãs. Então, para fazer sentido, a minha mão como membro, ela tem que estar inserida no meu corpo. Senão é só ferida, é dor, e aí a pessoa pode, tá entendendo, amados? Do céu para a terra. Cristo em nós, a esperança da glória. Tem um versículo que eu amo que diz isso, não separei aqui, né? Cristo em nós é a sua própria pessoa formada em nós, através da leitura e prática constante da palavra. E se queremos trazer a realidade do céu para a terra, devemos falar essa língua que o céu fala. Qual que é a língua que o céu fala, irmãos? É a palavra de Deus. No princípio ele era o verbo se fez carne, o verbo era Deus. Também vamos inserir aqui as línguas estranhas, né? Para quem, por exemplo, já recebeu o batismo pelo Espírito Santo, como eu na minha infância, mas ainda não fala em línguas, irmãs. Isso é um mistério glorioso, é só pedir. E muitas das vezes é só você abrir a sua boca que as línguas elas já estão aí. Muitas das vezes houve um bloqueio aí na sua timidez, né? Quando você recebeu ali, você sentiu aquele poder de Deus, mas aí você ficou na dúvida, porque de início, irmãs, as línguas estranhas é algo muito estranho mesmo. Você começa a enrolar a língua e não consegue, né? Mas hoje não, irmãs. Depois que você... Irmãs, a gente tem que entender o seguinte: quando a gente nasce de novo e também é batizado com o Espírito Santo, a gente é como um bebê. Um bebê sabe falar bem? Um bebê sabe falar as palavras corretas? Não! A gente tem que entender que a gente passa por esse processo de crescimento e amadurecimento, até mesmo na questão das línguas estranhas, dos dons, tudo isso tem que ser exercitado para o aperfeiçoamento. Então, no início você vai começar a falar enrolado, e aí você vai achar que não é coisa das... Ah, não, espera aí, isso é coisa da minha cabeça, isso não é de Deus. Mas, irmãs, não é. Começa, se você sentir que a sua boca quer falar alguma coisa, nesse momento mesmo, quando você está assistindo, irmãs, em nome de Jesus eu vou orar para que as línguas estranhas, elas comecem a fluir de você. Irmãs, eu posso começar a falar em línguas a qualquer momento aqui, as línguas estranhas, elas estão aqui porque o Espírito Santo está aqui, ou melhor, o Espírito Santo está aqui. Né, eu falo isso para os meus filhos, nós oramos em línguas, nós passamos horas orando em línguas, e eu fico rabacalau, suiderebiandaralabacaia, suiderebiondaralabaia. Eu sei que isso não vem de mim mesmo, mas da onde que eu ia conseguir falar isso? Da onde que eu ia escrever um negócio desse, aprender um negócio desse? As línguas, elas já estão em nós, e a gente vai ver lá em Coríntios, né, quando vai falar mesmo dos dons das línguas estranhas, que quem ora em línguas, ora para a sua própria edificação. Então nós somos cada vez mais edificados quando nós oramos em línguas, amadas. Então busque sim, busque o renovo. Para você que já é batizado com o Espírito Santo, mas já faz um tempo que você não sente a presença, que você esfriou, que você apagou o Espírito Santo, irmãs, corre atrás disso. Nós estamos em tempos de guerra, tempos de muita dificuldade, aonde esse sonho da irmã é contra a igreja de Cristo, irmãs. E muitas pessoas vão ser atingidas, sim, porque aquele bruxo lá naquele testemunho falava, ó, essa aqui já tá no papo. Deram 2 nomes de 2 irmãs, né? O testemunho que eu estava assistindo para mim tentar entender como agir, né, com relação ao sonho da irmã. E um lá, ele falou assim, não, esse aqui já foi lá, fez o trabalho lá e falou, ó, pega esse nome aqui, coloca perto lá da casa dela, que já tá tudo esquematizado. Aí quando deram a mulher lá, e era uma irmã da igreja que foi levar esses 2 nomes, olha isso, irmãs, foi levar esses 2 nomes para fazer um trabalho de bruxaria para essas 2 irmãs da igreja. Uma foi muito facinho, irmãs.
ia destruir a vida da pessoa. E a outra, ele não quis nem pegar o nome na mão, falou, não, essa daí não tem como. Foi aonde o outro, né, observou tudo isso, falou, mas peraí, como assim, né? Então, irmãs, nós precisamos estar revestidas para este último tempo. É tempo de eleição, como eu já falei aqui, é tempo de batalha espiritual, é tempo de apostasia, de frieza. Nós precisamos, irmãs, estar ali firmadas na rocha que é a palavra. Nós precisamos estar alicerçadas, nós precisamos estar cheias, estar repletas, para que um dia alguém, não precisa ninguém falar isso para você não, você mesmo vai ter a certeza, o diabo não para na minha frente, porque eu estou cheia da palavra de Deus, eu estou cheia da autoridade da palavra de Deus, eu estou cheia do Espírito Santo de Deus. Aqui na minha casa não, Satanás. Aqui na minha casa, na minha vida, no meu filho, você não toca. E a gente vai falar sobre isso nos assuntos de batalha espiritual, minhas amadas. Então vou orar agora e eu vou fazer uma oração para quem ainda não é batizado com o Espírito Santo. Minhas amadas, eu falei aí que eu vou fazer, por exemplo, 2 estudos por semana. Um vai ser teórico. E esse teórico, eu vou trazer leitura da palavra. Você vai ver como é maravilhoso ler a Bíblia. Você vai tomar gosto e você vai ver que uma alegria sai de dentro de você, irmãs, que Netflix, cinema, sei lá o que mais, não compete com a alegria de ler e entender a palavra de Deus. Então, nesse estudo, né, teórico, eu vou falar sobre leitura da palavra de Deus e agora eu vou fazer essa oração para que esse desejo brote no seu coração, o desejo do batismo com o Espírito Santo, o desejo de entender a palavra, o desejo de obedecer a palavra, e aí eu sei que ele virá. O Senhor também vai destravar essas línguas estranhas. Eu sei que tem mulheres que falam, já tem as línguas aí dentro de você, mas você se prende porque você acha que não sabe, que é da sua cabeça. Está repreendido esse pensamento de engano em nome de Jesus. Você tem as línguas estranhas e você pode começar a falar agora mesmo, enquanto eu oro pela sua vida. Vamos orar? Amado Espírito Santo de Deus, que estudo precioso, Senhor. Eu sei que foi uma batalha, Senhor, para chegar até aqui, Senhor. O inimigo afrontou, porque ele sabia, Senhor, que esse estudo ia ser muito importante para muitas irmãs, ia ser um divisor de águas. Para irmãs que querem receber o batismo com o Espírito Santo, mas estão até mesmo frustradas porque nunca lhes foi falado o que fazer, Senhor. Foi-lhe dados um ensino errado de que elas têm que ir lá na frente e têm que ficar falando glória, 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 glória. Não, não é isso. Espírito Santo de Deus, o Senhor me mostrou, me ensinou e me deu exemplo na minha própria casa, de que o amor à palavra de Deus, o amor e o desejo de obedecer cada vez mais a palavra de Deus esse é o canal para que a gente venha receber o Espírito Santo de Deus, assim como aqueles povos, Senhor, os primeiros ali que foram conquistados, Senhor, pela palavra de Deus, e uma palavra de confronto, uma palavra que veio até eles, Senhor, realmente falando aonde eles estavam errados, e eles se deixaram quebrantar. Eles ali, Senhor, pediram e quiseram saber o que nós fazemos agora. E ali eles foram instruídos. Aceitem a Jesus, se arrependam. E daí vocês vão receber o dom, a dádiva do Espírito Santo de Deus. Senhor, eu sei que minhas irmãs, Pai Santo e Maravilhoso, são muitas aqui, Senhor, que são cada uma em uma situação diferente. Muitas já são evangélicas há muito tempo, muitas já são batizadas com o Espírito Santo, mas precisam desse revestimento. Muitas precisam, Senhor, acender essa chama novamente, e muitas, Pai Santo e Maravilhoso, estão buscando ali o dom de línguas estranhas, Pai Santo e Maravilhoso, e algumas já têm, mas não conseguiram se desenvolver nisso, Senhor, por timidez, por intimidação mesmo do inimigo nos seus pensamentos, de achar que é coisa da cabeça dela. Senhor, em nome de Jesus,
na autoridade do nome de Jesus e nessa palavra, dessa palavra que nós vamos passar a ler cada vez mais, com mais sede. Em nome de Jesus eu libero sobre a vida das tuas filhas agora o poder do Espírito Santo de Deus, o batismo com o Espírito Santo de Deus, o falar em novas línguas, rabaua, calabandaia, repriondaralabassuidecaia. Abre a tua boca, mulher, as línguas já estão aí, só começa a falar. Comece a falar não no português, abre a tua boca e fala as línguas que está vindo. Rebaia, suidecarrabandau e andarabalabasúria. Em nome de Jesus, seja renovada, seja cheia, seja restaurada. Vai vir uma sede, uma fome pela palavra de Deus neste grupo. Em nome de Jesus, nós verdadeiramente vamos carregar o céu, vamos carregar a palavra de Deus. Haverá luz em meio às trevas. A autoridade do Espírito Santo está vindo sobre as minhas irmãs. O mal não vai prevalecer na vida e na casa e no lar delas. Em nome de Jesus eu profetizo que todo mal parte em retirada. Em nome de Jesus, todo impedimento desse vídeo chegar na vida das minhas irmãs, toda correria desenfreada deste mundo, todo cansaço físico e mental, toda preguiça espiritual, eu amarro e cancelo e anulo agora. Em nome de Jesus, levanta e resplandece, assim diz o teu Senhor. Pois já vem nascendo sobre ti a luz de Cristo, a luz do Espírito Santo de Deus, e a sua vida não será mais a mesma, pois você receberá capacitação dos altos céus para fazer o que você não podia fazer com as suas próprias forças. Em nome de Jesus eu declaro isso sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre cada área da sua vida, em nome de Jesus. Amém.